Fala galera, bem-vindo ao Hospício, bom dia, boa tarde, boa noite. O seu horário, final de jogo agora. Derby terminou empatado, 1-1. Gol de Gabriel e de William Bigode, esse Corinthians. E assim, apesar do resultado, antes do jogo eu achava o empate lucro. Se comparar os momentos do Corinthians, o elenco do Corinthians em relação ao do Palmeiras. O Palmeiras também não vinha num bom momento, né? Vem de várias eliminações consecutivas, mas o elenco tem muito mais peças para dar a volta por cima do que o nosso. Então, para mim, o empate era lucro. Porém, desse empate, apesar de ter tido grande progresso defensivamente falando, o time se postou bem melhor do que em outros jogos. Começou o jogo de uma maneira que me assustou, me fez lembrar o derby em que a gente foi goleado. A gente começou o jogo com as linhas altas lá em cima, inclusive tomamos gol no contra-ataque. E aí nesse gol eu já quero deixar logo de cara um alerta: a gente não interrompe as transições do adversário, porque o Vital perdeu a bola. Onde o Vital perdeu? O Vital perdeu a bola praticamente dentro da grande área do Palmeiras e saiu apostando corrida com o Rony desde ali e não em momento nenhum interrompeu a transição. Cara, em um jogo de contra-ataque, para logo a jogada. Você é meia, dificilmente você vai precisar evitar tomar um cartão depois. No máximo ali você ia tomar um cartão. E dependendo da falta, o juiz às vezes nem dá. Porque naquele momento ali o Palmeiras também só tinha praticamente o Rony indo pra cima. Não podia nem ser. O juiz poderia ser um pouco mais brando e estava sendo, segurando mais o jogo, evitando o cartão. Teve lances que na minha opinião era para cartão e ele estava evitando dar. Então, se o Vital tivesse impedido aquela passagem ali, não teria acontecido o gol. Outra coisa, como é que a gente tem 3 volantes no time e o Veiga chega sozinho daquele jeito, sem ninguém acompanhar o cara para ele chutar? Não tem condições, não tem lógica o Veiga chegar sozinho da maneira que chegou para finalizar, com 3 volantes em campo. Era contra-ataque, são 3 volantes, cara. 3 volantes, pelo menos um tinha que ter acompanhado. Ou o Gabriel, o Cantilho, o Rony, não sei. Um tinha que ter pelo menos ido lá. E outra coisa, não sei se vocês perceberam, na hora do gol, o João Vitor, ele tá na esquerda. Acontece o que eu falei na live do meu timão, na semana passada, e aconteceu hoje novamente. Já venho alertando o time sobre isso. Em jogadas defensivas onde o adversário é veloz, o zagueiro jovem vai fazer a do Gil. Se for pelo lado do Gil, eu já vi o Raul fazendo isso, cruzando com o Gil. O Raul vem, o Gil vai para o lado do Raul e o Raul vai para o lado do Gil para poder fazer esse cruzamento, já que é um lance de velocidade e o Gil não vai poder acompanhar. E isso aconteceu hoje de novo. Você pode ver que o Raul ele falha, ele fura um corte no lado onde era para estar teoricamente o Gil. Então foi feito esse cruzamento ali também. E eu venho alertando quanto a isso. O Corinthians, o Gil é um zagueiro infelizmente ultrapassado. Ele pode ser útil, apesar de eu achar o custo-benefício não vale a pena mantê-lo no elenco. Se puder emprestar ou vender ou ceder gratuitamente, para mim o Gil, pelo alto custo, poderia ser negociado sim. Mas no lance do gol é nítido isso. E acontece já várias vezes, eu vejo, a gente está acabando sacrificando o nosso zagueiro, porque ele tem que se preocupar com o lado dele e com o lado do Gil. Em alguns momentos eles estão cruzando para poder cobrir o Gil, que não consegue acompanhar na velocidade. Gil, além da idade avançada, ele é um zagueiro ultrapassado, que na hora que pega a bola, ele só toca ou para o lado ou para trás. De 100 bolas que Gil pegar, 80 vai ser para o lado e para trás, 15 vai ser para o primeiro volante que está logo na frente dele, e só 5 vai ser entre linhas, no máximo. Então, assim, é um
tipo de característica que pro futebol de hoje não cabe mais. Então assim, o Gil foi muito bom, tenho muito respeito pelo Gil, mas chega um momento que a gente tem que falar para o Gil, obrigadão aí pelo seu serviço, mas você vai comer um banquinho agora, no mínimo um banco pro Gil. Outra coisa, eu vi na hora do jogo, eu vou fazer muitas críticas, eu vi muita coisa errada que tem que ser corrigida se o Corinthians tiver alguma pretensão de ser competitivo nesse campeonato. Por exemplo, teve um momento do jogo, logo nos primeiros minutos, uns 10, 15 minutos de jogo, a gente já estava perdendo, né? E eu vi o Rony recebendo a bola ali na direita, onde ele recebeu a bola, do lado do Mosquito ali, o Mosquito não avança. O Rony olha para a área está deserta, só tinha um zagueiro do Palmeiras dentro da área. O Rony abaixa a cabeça e manda um cruzamento, que nem sai mais ou menos de perto onde ele está, que ele foi bloqueado logo no cruzamento. Mas ele tentou cruzar mesmo assim para ninguém, não tinha ninguém na área. Então assim, é uma crítica que a gente tem que fazer, tem que cobrar isso do Rony. Porque assim, ele é um jogador que demonstra ter um grande potencial de futuro, então esses erros têm que ser corrigidos agora. Ele, não tem ninguém, o Mosquito, lembrei agora, o Mosquito tinha caído no chão, por isso que não fez a ultrapassagem, tinha sofrido um tranco do defensor do Palmeiras. E aí o Rony vai e tenta cruzar para ninguém, não tem muita lógica isso. Só para se livrar da bola, falta de confiança. Vê que não tem ninguém, olha lá para trás, dá no Fagner, dá no meio no Luan, que estava em todos os lugares do campo hoje. Impressionante a vontade que o Luan estava de ganhar o jogo. O Rony correu também bastante o jogo todo. Olha, o Rony, Mosquito e Luan foram os caras que eu vi correr hoje o campo inteiro. O Gabriel ainda achei um pouco menos intenso do que esses três que eu citei. Apesar de ter feito o gol, ele se apresentou na área, coisa que a gente cobra dele, e fez o gol. Parabéns pelo gol, mas hoje eu senti ele meio que tirando o pé, trotando em alguns momentos que era para ser intenso. E teve um lance que a gente perdendo o jogo. João Vitor recebe a bola na defesa, olha para frente e tem um vazio, um espaço aberto para ele avançar. O Silvinho tá do lado dele, dá um grito que dá para ouvir na transmissão, inclusive é repetido pelo narrador. Só toca e fica. Só toca e fica. Ou seja, tá matando uma das principais características do nosso defensor. Tá tirando a confiança do garoto, que tem essa qualidade de pegar e avançar. Velho, tem 3 volantes em campo. Se com 3 volantes em campo a gente não consegue que um defensor, no momento que tá vendo espaço, avance para poder pressionar mais o adversário, tira os volantes então. Esses volantes não estão servindo para nada. Entendeu? Só toca e fica, não tem lógica. O cara tem espaço, vá, meu filho, avance, pressione mais, diminua o espaço do adversário, empurra o adversário lá para trás. Pode ir embora. Os volantes têm que se virar para cobrir esses buracos que o lateral deixa, que o zagueiro deixa, uma eventual subida. É a obrigação do volante. E outra coisa que eu falo que Gabriel perdeu intensidade, é justamente por isso. Quando a gente olha para o outro lado, para o time de verde, Felipe Melo, ele chega rachando em todas as jogadas. Não só ele, o time do Palmeiras estava ganhando da gente na vontade. Os caras não perdiam uma dividida, eles vinham para rachar mesmo. E eu via o jogador do Corinthians tirando o pé. E jogando contra o Palmeiras, num clássico, não se pode tirar o pé, cara. Não se pode tirar o pé. A gente pode perder na técnica, a gente pode perder na qualidade, no elenco, na grana, na bola, mas na vontade, Corinthians não pode perder. Na vontade, o Corinthians tem que ser Corinthians. O Gabriel fez o gol, saiu apontando, mas ele tava tirando o pé na hora das divididas. E jogando contra um cara que nem o Felipe Melo, é o cara mais pilhado que o Palmeiras tem. É facinho tirar ele do jogo, velho. Faz o que o Léo Natel fez no final do jogo. Vai pra dividida, só deixa raspar o pé em você, vai dar um amarelo, dar um vermelho, rapidinho é expulso. Se você finge que vai dividir e dá o corpo, protege pra cima do Felipe Melo, ele vai rachar você e ele vai ser expulso imediatamente. Felipe Melo é um cara fácil de se tirar do jogo,
Falta aos jogadores do Corinthians analisar também o adversário, o perfil de cada jogador, para poder usar isso contra eles. Um cara que nem Felipe Melo, que nem o Dudu cansou de ser expulso em derby, porque tinha um Romero que infernizava a vida do coitado. Dava pena. O Romero pegava um Felipe Melo, o coitado daquele Diogo Barbosa, acho, no lateral do Palmeiras. O Romero, ele deixava os caras loucos, fazia embaixadinha, não desistia de lance. Falta o Corinthians perfis Romeros no time do Corinthians. E outra coisa, Fábio Santos perdeu praticamente todas as bolas no 1 contra 1. No 1 contra 1, Fábio Santos não consegue. Ele até teve um lance que a gente quase tomou gol, que o Fábio Santos tá inteiro na jogada, o atacante chega primeiro que ele, aí ele abre para ir para trás do Cássio, porque nem tenta mais marcar, deixa o João Vitor se estabacar lá para ir marcar, porque ele simplesmente sabe que se ele for, ele não vai aguentar. Fisicamente tá muito difícil de confiar que o Fábio Santos seja o lateral para os jogos mais importantes. Na minha opinião, tem que deixar o Piton, porque o Fábio Santos, com a bola no pé, ele faz o jogo fluir, ele sabe fazer uma tabela, ele abre espaço. Mas o Fábio Santos está perdendo em velocidade, em intensidade, em força. Então, para mim, na minha opinião, o Fábio Santos hoje não tem mais condições de ser o titular do Corinthians. Na minha opinião, o Piton, por maior erro defensivo que tenha, o Piton deixou o corredor contra o Atlético Goianiense. Cara, o próprio Fábio Santos contra o Palmeiras, a gente toma 4-0, 2 gols nas costas do Fábio Santos, no mínimo. Então, assim, é muita pegação de pé no menino que está subindo agora. O Fábio Santos vai encerrar a carreira já. Tem contrato só até o final do ano. Então é muito melhor a gente desenvolver mais o Piton, que é novo, que pode gerar bons frutos até uma venda futura, do que ficar insistindo no Fábio Santos, que daqui a pouco vai ter que sair do time, naturalmente. Por último, veja a diferença. A gente conseguiu um empate naquele lance lá, né? A gente até estava jogando razoavelmente bem, né? O Palmeiras estava abdicando, estava sentando no resultado, tentou ver se pegava um contra-ataque, mas as nossas linhas estavam bem postadas. Então não deu espaço para esse contra-ataque que o Palmeiras queria, só uma vez que acertaram a bola na trave lá. Mas observe que quando o Corinthians faz gol, imediatamente o Abel faz uma substituição, faz 2 substituições. Ou seja, isso falta no Silvinho. Porque Silvinho, ele já está, acho que é o seu 5º jogo no Corinthians, ele ainda não fez nenhuma substituição no intervalo. Nenhuma. Hoje, apesar do time estar bem postado, eu não sei se eu não entraria já no segundo tempo perdendo o jogo. Por melhor que o time estivesse se apresentando, a gente estava perdendo o jogo. Eu já teria tirado no primeiro tempo ali o Rony, que participou da jogada do gol. Eu provavelmente teria errado, né? E teria colocado no jogo, já que é a nossa opção de ataque. Mas eu teria tentado mexer alguma coisa ali. Mas assim, dessa vez acertou, mas nas outras vezes demorou para mexer e a gente pagou o preço pela demora. Então veja a diferença, o técnico lá do Palmeiras, imediatamente após o gol, já fez 2 substituições. Não foi tirado o meio campo antes dele ter feito as 2 substituições. Então fica aí um recado para o seu Silvinho, que continua vendo muito pouca variação. Inclusive ele troca as substituições que ele faz, 6 por meia dúzia. Ele tem muito medo de ousar, e o Corinthians podia pegar um jogo num contra-ataque ali facilmente. Eu teria tentado colocar no lugar ele tirou o Vital e colocou o Arauz para fechar mais a marcação. Eu teria colocado o Adson. O Vital já estava realmente muito cansado. Ou então eu teria colocado o Adson no lugar do Mosquito, lá pela direita, para ter correria. O Léo Natel corre e não pensa e não corre. Então assim, eu acho que não é o momento para estar dando novas oportunidades para o Léo Natel, mais do que oportunidade que o que ele já teve, não existe. Então, parabéns pelo empate. Para a gente, no frigir dos ovos, foi um empate lucrativo, fora de casa.
com um time muito mais qualificado que o nosso, apesar de estar em uma fase também. Mas pra gente foi bom o resultado. Espero que o Silvinho melhore. Até então acho que ele não tem condições de ser técnico do Corinthians. Mas com esse empate aí, provavelmente ganhando sobrevida, a gente vai ter que apoiá-lo até o fim e engolir. Vamos dizer assim, como já dizia o Zagallo, vocês vão ter que me engolir. Eu vou ter que engolir o Silvinho, apesar de não gostar dele como treinador do Corinthians. Hoje ele montou o esquema defensivo razoavelmente bem. Não é o esquema que eu montaria, mas hoje de certa forma deu certo, exceto a falta de interrupção das transições do time adversário. Cara, teve um lance que o Arauz fez isso. O Scarpa pega a bola no meio campo, passa pelo Luan e já tenta impor velocidade. O Arauz chega, fez a falta rapidinho, acabou, morreu o lance, não sofreu amarelo, não teve nada. Matou uma jogada ali que poderia futuramente ser gol. Logo, no outro lado teve um lance que a gente perdeu a bola e eu comecei a gritar: Rony, faz a falta. Eu estava desesperado aqui assistindo o jogo: Rony, faz a falta. E Rony deixou, sair acompanhando, eu não sei quem foi o jogador, até a linha de fundo. E os caras ainda cruzaram, só que aí, graças a Deus, não saiu o gol. Ainda chegou a cruzar. Poderia ter saído o gol ali. A gente tem que parar de interromper as transições do adversário. Senão vai ser sofrido esse ano. Já vai ser no natural, né? Mas vamos torcer para que esses erros sejam corrigidos. E curta, se inscreva no canal, deixe seu comentário. Apoia aí, tô um pouquinho inscrito. Vamos aumentar aí, galera. Me ajuda aí para ver se a gente cresce esse canal, beleza? Fiquem com Deus, até a próxima. Valeu, vai Corinthians!